Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar, exaltar e principalmente para compartilharmos um conhecimento bom, perfeito e agradável que vem da parte de Deus. Tudo que vem da parte de Deus para mim, para você é bom, perfeito e agradável porque é o plano dele. Muitas vezes nós não vemos com esses olhos, porque o nosso querer é um querer carnal, ele é um querer mundano. O querer de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus é algo simples e descomplicado, mas nós complicamos tudo. Mas ainda assim, o amor de Deus por mim e por você, ele permanece, ele nos ajuda e ele nos orienta. Isso é o perfeito amor de Deus. Então nós vamos aprender aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque é aos poucos. Cada dia é para ser vivido de acordo com as alegrias, com as tristezas, com as frustrações e muitas outras coisas que Deus já preparou para mim e para você. Mas como nós vamos observar e sugar tudo isso? Eu e você fazemos toda a diferença em tudo aquilo que nós vamos passar. Podemos tirar tudo de bom e lançar fora o que não presta. E também podemos lançar fora o que não presta, o que é bom, perdão. Podemos lançar fora o que é bom e ficar só com o que não presta. Então tudo depende de mim, tudo depende de você, dos meus atos, das minhas ações, porque eu sou livre. E essa minha liberdade é quem me condiciona nas minhas possibilidades. E Deus alavanca o resto. Por isso, precisamos ter sabedoria da parte de Deus, discernimento da parte da palavra. Tudo é Deus. Unindo tudo isso, com certeza, nós vamos vencer. A palavra que Deus vai trazer para mim e para você nesta manhã está aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, o versículo é o 12. E Jesus vai dizer assim para mim e para você nesta manhã: fiquem contentes com isso, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembre-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de você. Nesta manhã, o Senhor, Ele vai dizer para mim e para você, primeiramente, as coisas não giram em torno do meu umbigo. As coisas não giram em torno de mim. Nada depende de mim. Os meus atos, as minhas ações fazem toda a diferença. Mas aquilo que Deus pedir para mim, para que eu faça, e eu não fazer, entenda que Ele vai encontrar um que faça. Tudo que Deus pede para mim, tudo que Deus pede para você, Ele dá uma recompensa. Mas Ele não fala qual é ela, quando e nem por quê. Porque Ele é Deus. E a única coisa que Ele quer
é que eu e você obedeça por amor, sabe? Entregando a Ele as minhas vontades, os meus planos, porque são falhos e terrenos. O Senhor Jesus, Ele ensina para mim e para você que se for para que eu e você pense, se preocupe com algo, que nós o façamos para o reino dos céus. Então, se o nosso esforço, se a nossa vida, se a nossa rotina, se o nosso cotidiano for totalmente ligado no mundo, nas coisas mundanas, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Porque o mundo luta contra a vontade de Deus. O mundo, ele te torna um materialista. E o materialista é o rico, que Deus, através da palavra, diz para mim e para você, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nossa, mas quão complicado será um camelo passar no buraco de uma agulha? Nossa, e é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Esse rico é o materialista, porque o materialista, ele busca riquezas que passam, que perecem. O espiritual, aquele que busca fazer a vontade de Deus, ele busca riqueza eterna. Porque as riquezas eternas, elas não são vistas a olhos nus. Entenda que dinheiro não é riqueza. Riqueza é você amar e ser amado pela sua família, por Deus. Ou seja, Deus, Ele te ama. Ele me ama. Independente de qualquer coisa. Nós, quando amamos alguém, esse amor, ele é ferido, congelado, muitas vezes por causa de atos, por causa de ações. E é isso que nós precisamos aprender. Que mágoas, lutas, frustrações, elas irão acontecer comigo e com você. Porque não é que o motivo de nós termos aceitado viver uma vida digna, santa, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, compreendendo a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, que nós estamos imunes a qualquer outra coisa que o materialista irá passar. O materialista, ele vai ser acusado, ele vai ser pedrejado, assim como eu e você. Mas o Senhor Jesus, ele está dizendo para mim, para você, olha, tudo o que vocês passarem aqui nessa terra, os outros profetas, os outros discípulos, o próprio Jesus, ele também passou. Então se confortem com isso, porque vocês também vão passar. É por isso que ele diz, fiquem contentes com isso, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembre-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de você. Todos foram perseguidos. E eles foram perseguidos porque a busca deles era pelas riquezas dos céus. Riquezas essas que são eternas. Aí você pode perguntar, mas quais são as riquezas eternas do céu? A Bíblia relata para mim e para você que tudo vai passar. Só o amor vai permanecer. Então, a maior riqueza de um homem, a maior riqueza de uma mulher
é o amor. O amor de Deus e o amor dele, pelo seu próximo, por si. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E depois, eu preciso me amar. E depois que eu me amo, eu preciso amar a minha família como eu me amo. Porque sem amar a minha família, é impossível eu fazer a obra lá fora. Porque primeiro eu preciso fazer a obra dentro de mim, me conhecendo, me punindo, me cuidando. Depois fazer a obra dentro do meu lar, na minha família, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus filhos, com o meu esposo. E aí só depois que eu entendo que essa é a minha maior riqueza. Depois que eu entendo tudo isso, aí eu vou para o sacrifício pela humanidade. Sacrifício esse que vai fazer com que eu doe o meu tempo para Deus, da mesma maneira que os discípulos o fizeram. Primeiramente, os discípulos se desprenderam de suas famílias sem deixar de amá-los. Um grande exemplo disso é Samuel. Ele foi treinado para amar a sua mãe, mas longe dela, porque ele foi oferecido para Deus. E Ana precisava cumprir a promessa que ela fez. Mas a Bíblia relata que a cada período Samuel ia ver a mãe. Por quê? Ele era um presente de Deus para ela. Ele foi treinado a amá-la, para depois ele fazer o grande sacrifício pela humanidade. Deixar a sua vida no altar de Deus. Ir para o templo para se dedicar especialmente nas coisas de Deus. Comigo e com você não é diferente. Mas muitas vezes nós não vamos para um templo para ser profeta. Muitas vezes nós precisamos ser o profeta, a profetisa do nosso lar. Tendo conhecimento, sabedoria e discernimento da palavra de Deus. Para que coisas que o mundo quer que seja normal na nossa casa, nós paralisamos essa normalidade. Para isso, nós precisamos ter discernimento, sabedoria e posicionamento nas nossas ações. E é assim que eu e você vamos vencer. É com esse entendimento de que as perseguições viriam e que quando elas vêm, é motivo que estamos reunindo galardão lá nos céus. E o galardão de lá é eterno. Só isso já vale a pena. Então se alegre. Está sendo perseguido, acusado, atribulado? Se alegre. A sua recompensa não é aqui. A nossa recompensa é no céu. E essa recompensa, ela não vai passar. Ela é eterna. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para você, através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Deus. Muito obrigada, Senhor. Sabemos que tudo de bom que acontece na nossa vida é o Senhor. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem nos dá. Mas nós só conseguimos entender quando pedimos ao Senhor sabedoria e discernimento. Dá, Pai. Dá sabedoria e discernimento a cada um de nós,
para que possamos a cada dia crescer em graça, em sabedoria, em entendimento da Sua palavra, que possamos compreender que o Senhor é bom, perfeito e agradável como o plano do Senhor, o Deus. Glórias e louvores nós te damos, não só hoje, mas todos os dias. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na casa, no lar e na família de cada um dos teus filhos, não só hoje, mas sempre, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Quando você clica no joinha desse vídeo, você está dizendo para o YouTube que você ouviu algo bom e que você gostaria que outros também ouvissem. Então, clica lá no joinha, compartilha esse vídeo, vamos juntos ser aquela evangelista que vai crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.